pessoal, tudo bem? Graça e paz. Estamos em mais um podcast aqui do Seminário Presbiteriano Noroeste do Brasil, aqui no Seminário de Paraná, no coração de Rondônia. É uma alegria poder hoje receber o reverendo Christopher. Daqui a pouco ele se apresenta, mas vamos deixar o chefe falar primeiro, que é o que paga meu salário, tá certo? Fala aí, chefe, dá seu bom dia aí. Isso aí, vamos lá. Boa noite, eu não sei que hora que o pessoal está assistindo. Muito bem, então é bom estarmos aqui mais uma vez fazendo mais um podcast e com a alegria de ter aqui o reverendo Christopher para conversar com a gente um pouco sobre a questão do aconselhamento e a sexualidade. E que Deus nos abençoe e que seja uma conversa bem proveitosa. Amém, amém, reverendo. Eu sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Nós estamos aqui uma primeira vez falando sobre a confessionalidade. E estamos falando sobre esse assunto que também é de grande importância para a nossa caminhada como povo de Deus, para o nosso coração diante do Senhor. É também uma grande alegria. Que o Senhor abençoe esse momento. Amém. Muito bom. Talvez quem está nos assistindo hoje, pastor, não conheça o irmão. Diga aí, de onde tu vem, o que você faz, sua família, seus filhos, a sogra. Eu sou Christopher Vicente, sou ministro do Evangelho na Igreja Presbiteriana do Brasil. E pastoreio efetivamente a Igreja Presbiteriana Manancial de Natal, que fica na capital do Rio Grande do Norte. Eu tenho atuado como editor na editora Nader Iré Formasse. E, além disso, essa área do aconselhamento bíblico e da pregação expositiva foram dois aspectos do meu estudo que eu procurei fazer alguma especialização, algo dessa natureza, para melhor servir a igreja e o povo de Deus que ele me confiou. E eu estou com a grata oportunidade de estar aqui novamente com os irmãos no seminário para dar um módulo sobre esse assunto associado ao aconselhamento e à sexualidade. E vamos conversar um pouquinho agora sobre isso, não é isso? Exatamente. Muito bom. Até eu creio que antes de entrar na questão do aconselhamento e a sexualidade, que é o tema mais específico, nós temos aqui no seminário já desde o ano passado, nós estamos oferecendo alguns módulos na área de aconselhamento. Já tratamos alguns temas, né? E na sua experiência que você tem tido aí no ministério, quais os maiores desafios que você tem encontrado para levar a igreja a entender a importância do aconselhamento bíblico? Reverendo, excelentíssima pergunta, porque ela é profundamente prática, ela mostra o quadro da igreja hoje, nos nossos dias. O primeiro desafio que eu tive quando cheguei na igreja para pastorear a igreja que eu pastorei hoje, se não me engano é o 7º ano e trabalho com a igreja, o primeiro desafio foi convencer a igreja de que a palavra do Senhor ela era suficiente e poderosa para tratar as questões e os dilemas da nossa alma, interpretando corretamente, qualificando e enquadrando cada questão da nossa alma, não só os pecados, mas os problemas, as angústias, tudo aquilo que envolve as afeições, os afetos, os movimentos do coração. A palavra do Senhor ela é poderosa e eficaz para fazer isso. Isso em razão das consequências que a gente sofre até hoje, dessa descredibilização da Escritura Sagrada, fruto do pensamento liberal, fruto do pensamento de algumas escolas teológicas no meio evangélico que tenderam a esse tipo de abordagem. Então, provar para a igreja que a Bíblia é poderosa para isso foi um primeiro desafio. E então, muitas vezes, no caso da igreja que eu cheguei, né, ela era recém-organizada, é uma igreja que eu amo, é minha família hoje em dia, hoje a gente caminha num passo de maturidade muito maior, graças a Deus. Mas tinha o histórico de muitos irmãos que vinham procurar o aconselhamento bíblico como uma coisa nova, nunca tinham passado por aquilo, se expor à palavra de Deus e deixar com que a palavra de Deus interpretasse e tratasse o coração. Veio o segundo desafio. O fato de que muitos que, ou sendo crentes, ou às vezes até sendo novos convertidos, e que aí muito mais explica esse movimento, tinham passado por 3, 5, 10 anos de terapias com a psicologia moderna e sem eficácia e eficiência nenhuma, trocando de um psicólogo para outro. E o desafio foi, depois de provar que a Bíblia era suficiente, mostrar como que essas propostas elas não chegavam ao âmago da questão. Elas nunca iam ao problema de fato. E uma vez vencida, ou até não, caminhando e tentando mostrar esses pontos, a pessoa, pela obra do Espírito Santo, ia se convencendo-se e vendo que aquilo que a palavra de Deus promete é verdadeiro, ao ponto de terminar
no processo de muitos gabinetes pastorais de aconselhamento, irmãos falarem assim: pastor, eu não sabia que a Bíblia tratava desse meu problema com tanta profundidade. Eu fiz, meu irmão, trata destes e de muitas outras questões e problemas que está na alma humana. Ou terminar o processo de aconselhamento bíblico e dizer: pastor, eu esses anos todos não entendia o que acontecia no meu coração, e agora hoje eu entendo e consigo lutar, sei qual o problema, sei o que fazer, sei para onde eu tenho que ir. Então, o maior desafio que eu percebi, reverendo, foi esse, foi de tentar, no primeiro momento, mostrar e provar isto para a igreja, e a igreja, pela bênção do Espírito Santo, experimentar no decorrer desse processo. Hoje, muitos dos que chegam em nossa igreja, às vezes já chegam com algum grau de preconceito ou de informação. Lá naquela igreja, o pastor Christopher só quer usar o aconselhamento bíblico. E aí vem com muitas dúvidas, muitas objeções, e muitas vezes nas conversas de apresentação, de expressar o desejo de se tornar membro, levanta essa pergunta: pastor, mas me explica isso aí, que eu já ouvi tanto aqui na cidade, sobre o que de fato o senhor pensa. É uma oportunidade de explicar, e normalmente, graças a Deus, tem sido uma boa reação das ovelhas de Cristo, que querem a palavra dele para lhe orientar. Amém. E eu acho que um dos nossos objetivos ao oferecer esses módulos de aconselhamento, de certa forma, é promover aqui esse convencimento, né? Para os irmãos da região, o convencimento de que a palavra de Deus, ela tem tudo o que nós precisamos para lidar com os nossos problemas pessoais, né? Com os nossos comportamentos. Creio que o que você experimentou lá é uma realidade nossa também. A nossa luta de convencer e levar a igreja a crer na palavra de Deus como suficiente, né? Infelizmente, de forma geral, nossos irmãos em Cristo estão confiando na sabedoria do mundo e buscando alternativas, né, fora da palavra de Deus, e infelizmente o resultado não vai ser bom. Não. E nosso objetivo tem sido esse, e a gente também compartilha com você desse desafio. Então, a nossa luta, ela não é somente com a membresia, mas também com os nossos colegas de trabalho, que, se podemos chamar assim, né, mas nossos colegas de ministério, que ainda tensionam para levar para o outro lado. E isso causa muita confusão. Bem da verdade, a palavra melhor é essa. A igreja acaba ficando confusa. Por que o pastor Evandro, o pastor Marconi, o pastor Christopher faz aconselhamento, mas o pastor fulano e fulano indica um terapeuta, um psicoterapeuta, um psicólogo, e assim vai. Então isso é uma luta tremenda, cansativa. E a gente busca sempre um amadurecimento da igreja para que pense concordemente e para que a gente possa caminhar melhor. O reverendo Vitor Ximenes veio no outro módulo e ele deu uma ilustração seguinte, que é como uma dança de salão, aconselhamento bíblico. Que se uma pessoa não quiser dançar, a outra não dança sozinha. Precisa estar em conjunto, tem que ter o querer, e isso requer amadurecimento da igreja. Mas é bom que a gente tem visto um crescimento exponencial do assunto. Muitos têm procurado, a gente tem trabalhado bastante nessa área. Eu creio que você está nessa pegada lá e a gente busca essa pegada aqui. Mas é isso. Quer falar mais um pouquinho do geral, do aconselhamento? Não, eu creio que... Não, a gente pode entrar no assunto mais específico, né? É interessante... Aproveitar o tempo. É interessante que às vezes a pessoa que fala bem sobre casamento, ele fala: ei, eu falo de outras coisas também, né? O Christopher, a pegada que eu descobri do reverendo Christopher é que ele é bom da escola dominical. A gente, até da outra vez nós falamos sobre isso, sobre igreja, ensino na igreja. Eu creio que foi isso, né? Foi matéria do Missões de Breve Catecismo. Tu veio falar ali em Cacoal. Confessionalidade e educação. Confessionalidade e educação, exatamente. E hoje, e naquele dia, você falou: não, eu também falo de outras coisas. E aí, esse tema, ele eclodiu ali e nos trouxe para falar sobre sexualidade. Eu quero, reverendo, se me permite, pegar antes de a gente virar a página para um outro tópico, eu quero aproveitar para dar um encorajamento, reverendo, nessa fala que o senhor deu, para todo aquele seminarista e ministro do evangelho que está ouvindo esse podcast, que está talvez tendo o primeiro contato com esse assunto, ou que está ali em cima do muro, na dúvida. Meu querido, persevere no se aprofundar nesse assunto do aconselhamento bíblico,
Porque você estará, se você for seminarista, ou está, se for ministro, pastoreando as ovelhas de Cristo. E você deve alimentá-las com a palavra do Senhor e do pastor dessas ovelhas, que é Cristo. Ele conhece o coração delas, ele proveu, como amplamente a palavra dele nos diz, todo o subsídio necessário para conduzir essas ovelhas no caminho adequado. Então, municie-se como ministro do evangelho, municie-se como um instrumento do Supremo Pastor da igreja para poder servir o rebanho que o Senhor lhe confiou. Você vai prestar conta dessas ovelhas. Então, que você zelosamente e dependentemente do Espírito Santo procure conduzi-las na palavra, e um instrumento disso não é só a pregação expositiva, que é a pregação pública, mas a pregação expositiva privada, que é o aconselhamento bíblico. Amém. E o coração da pessoa com a palavra. Então fica esse encorajamento para quem nos assiste, não desistir. Muito bom. Amém, muito bom. isso mesmo. E aí, né, falamos, agora vamos virar a página de fato, que para o reverendo Cristo falar sobre sexualidade. E foi colocado uma palavrinha bem complexa no início, e ela tem um porquê disso, né? Transtorno da sexualidade. Eu vou confidenciar aqui para os outros também, né? O Christopher liga, ei, mas é transtorno. A ideia é essa. Porque é o que se é usado hoje. A pessoa ela não está em pecado. E eu já estou dando até spoiler do final. Mas ela tem um transtorno. Ela tem um transtorno. E para a gente começar, o que seria esse transtorno da sexualidade, num termo geral, ou até mesmo dos PSIs, Sim. Né? E também uma visão bíblica disso. Eu acho que, para não ficar muito extenso. O grande problema dessa questão da nomenclatura de transtornos é que ela não é só o nome, né? Ela traz uma carga de cosmovisão, de filosofia, de perspectiva de realidade por trás. Quando eu vi o cartaz, eu fiquei preocupado, rapaz, será que eu passei alguma coisa errada pro reverendo? Ele, não, é isso mesmo, não, tá bom, então estamos alinhados, só não estava atento. Mas o problema dos transtornos é que é um esforço da psicologia moderna de qualificar ou classificar as questões que ela percebe na alma humana, só que com um grave problema. Ela não tem um critério da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, que vai dizer o que é e o que não é, como é, em que posição está aquela questão, aquela situação. Então, os transtornos, como tais, eles tendem a trazer essa carga e esse conceito muito médico, muito associado à medicina, como se fosse algo biológico ou fisiológico meramente, não que não haja alguma coisa associada a isso, mas meramente isso. E tira da pessoa, tira do indivíduo que é classificado com esse transtorno algum grau de responsabilidade. Depende da escola, da psicologia, isso é em maior ou em menor grau. Algumas ainda vão trazer uma ideia de responsabilização, outras nem tanto, outras quase que nenhuma. E aí, dentro do conceito do transtorno, tem aquilo que eles poderiam chamar, na área da sexualidade, de uma parafilia, né? A ideia da parafilia é como se fosse realmente um desvio de um padrão sexual normal ou normativo. A questão óbvia por trás disso é quem é que define o que é normal e o que é normativo. Tanto que em cada uma das revisões do DSM, que é o manual diagnóstico desses transtornos, você tem determinados transtornos que numa edição anterior eram considerados como transtornos, e na edição seguinte eles já somem, já não são mais transtornos, ao bel prazer do espírito da época, do movimento, do tipo de pressão social, filosófica que estiver sofrendo aquela geração. Então, a gente esbarra no problema básico, que é a conceituação do problema que está sendo percebido. Os transtornos, então, eles querem dar uma resposta, uma percepção a um problema. A questão é qual? Ou como se define esse problema? E a questão ela vem antes também. É perceber o que é e o que não é problema. Então, por exemplo, para a Escritura Sagrada, o adultério, ele é um distúrbio. Ele é um desvio do padrão do Senhor. Mas já não necessariamente seria classificado assim na mentalidade iníqua e ímpia dos homens. A homossexualidade, ela entra nesse desvio dos padrões do Senhor. Só pegar um gancho, até mesmo porque a palavra distúrbio hoje, que é sinônimo de desvio, se você falar desvio, já cria um problema. Se é um distúrbio, ele é classificado entre a ideia de transtorno. Até mesmo a condição da palavra
você tem essa dificuldade, Tem, né? exatamente. Então, o grande problema de classificar essas questões na alma ou essas formas de lidar com a sexualidade, ela vai lidar com o critério de julgamento. E se você tem um critério errado, você vai julgar a coisa de forma errada, e aí os passos seguintes vão estar comprometidos. Se eu julgo o problema de forma errada, eu não vou poder encontrar a solução apropriada, ou a tratativa, não vou nem usar a palavra tratamento para não ter confusão, a tratativa devida da questão por causa desse erro anterior. Então, esse é o grande problema dos transtornos, e que muitas vezes, se tratando da questão sexual, vai envolver pecados diretamente associados à sexualidade, mas como nós pretendemos mostrar no módulo, comumente os pecados sexuais, eles são frutos de outros pecados basilares, e o pecado sexual é apenas a ponta do iceberg. Então, até nisso, a ideia de transtorno perde de vista, porque muitas vezes pega a ponta do iceberg e tá ali, é um transtorno tal, mas é a ponta. A questão no coração, que a Escritura vai trazer, como nós podemos provar no módulo, é muito mais profunda. Então, os transtornos, eles são tanto uma tentativa falha de responder à percepção de um problema, tá lá, mas falha nos seus critérios, quanto, em alguma forma, em algum grau, um reducionismo do problema. E aí você esvazia esperança, perspectiva clara de abordagem, de tratativa. Se eu defino biblicamente, se eu não defino como um transtorno, mas como um pecado, se eu entendo que aquele pecado é fruto de um outro pecado ou coisas dessa natureza, eu vou encontrar respostas claramente bíblicas para essas questões. Já um transtorno do voyeurismo, por exemplo, eu não vou encontrar esse nome nesses conceitos, nesses termos, né? No aconselhamento bíblico, no seu ponto de vista, qual seria a melhor terminologia, ao invés de usarmos o termo transtorno da sexualidade? Seriam desvios, pecados? O que a gente poderia usar? Qual o termo melhor para definir esses problemas da sexualidade? Ordinariamente, reverendo, seriam pecados, né? Mas se a gente for tentar colocar um conceito mais amplo, eu diria forma de transgressões da sexualidade. Transgressão e pecado são sinônimos, nós sabemos, mas a ideia da transgressão como você extrapolou o padrão e o limite que o Senhor colocou. Então, o pecado é transgressão da lei, logo... Justamente. Né? Então, eu colocaria esse termo de pecados sexuais ou transgressões na área da sexualidade, entendendo que é uma questão moral, que ainda que tenha algum aspecto fisiológico, biológico, ele não é a causa isolada, né? Ou como se a pessoa tivesse pego uma gripe e não tem responsabilidade sobre aquilo. Então, tem caminhos para lidar até com as questões que envolvem fisiologia. Tu tocou num assunto bem interessante. Isso aqui não é um problema do meu coração, mas é um problema da minha saúde. Eu nasci com a sexualidade invertida. Há possibilidade? Eu sei que não, mas... Levanta a bola aqui, né, pra sacar. Se vira aí. Eu já arrebento, cara, eu sei que não. Reverendo, não é possível dessa forma nos termos que é colocado. É óbvio que se nós estamos tratando de seres que já nascem em pecado, então eu poderia esticar a corda até esse ponto, Sim. né? Mas não nesses termos que eu de forma determinista, eu estou nessa condição, eu sou assim, eu nasci assim, então eu tenho que morrer assim. Não. Comumente, a pessoa ela não percebeu determinadas influências que ela recebeu, ou determinados padrões que lhes foram passados, ou determinadas exposições que ela teve, beija mais tenridade e botou na cabeça que ela nasceu assim. Então, cada caso é um caso, mas de forma geral, eu diria, não há esse subterfúgio de dizer assim, eu nasci assim, e ponto, e acabou, né? O pecado, todos nascemos pecadores, então nesse sentido sim, mas as manifestações dele no decorrer da nossa vida, ela tem uma série de fatores que estão associados para cada manifestação específica do nosso coração e externa a ele. Beleza. Fala aí, chefe. Então, questão dos problemas sexuais, se a gente for pensar na perspectiva das terapias, da psicologia moderna, por um lado, esses problemas não são vistos como doenças, né? Então, não são vistos como doenças e, por outro lado, não são vistos também como pecado.
Então, são situações que são vistas como uma opção de vida, uma opção de conduta, ou algo dessa natureza, não é isso? Comumente são. Na perspectiva da psicologia moderna, então vai entender como uma opção de vida da pessoa. E quando no aconselhamento bíblico você conversa e apresenta para a pessoa que essa é uma condição que envolve a desobediência a Deus, né? Uma questão pecaminosa contra Deus. Assim, eu creio que a gente vai ter alguns desafios, né? Nesse aspecto, porque, de acordo com a sabedoria do mundo, aquela é uma opção da pessoa. Agora, você vai para o aconselhamento bíblico e você fala, não, isso aqui é um pecado contra Deus. E se você quer honrar a Deus, você precisa abandonar essa postura, você precisa abandonar esse comportamento. Então, eu creio que aí nós temos um grande desafio, até mesmo diante da visão do mundo em relação àquilo que nós estamos propondo, não é? Exatamente, Reverendo. Exatamente. E se não for bem, a pessoa não perceber isso com clareza, realmente ela perde a porta da esperança, que é o arrependimento, a confissão, o abandono, o poder do Espírito para lutar contra aquilo que é pecaminoso e etc. Então, realmente esse é o desafio. Rapaz, porque se a gente for entrar em detalhes de cada distrofia ou, sei lá, desvio, qual palavra, tá difícil de usar as palavras hoje, né? Enfim. Depois que boneca virou filho, meu amigo, o negócio ficou complicado. Então, assim, às vezes nós... inclusive, Reverendo, aproveitar o levantamento aí. Tá bem atual. Esses bebês reborns, eles são... eu vi uma certa noticiário que já estão produzindo, eu estou trazendo assunto para essa área da sexualidade, certo? Bonecas sexuais. Sim. Então, assim, a coisa ela não é solta, ela não é por acaso. Você tem... o pessoal até brinca, né? Isso aí, teve um padre que levaram um bebê desse para receber o batismo, ele falou assim, não, isso aí isso é psiquiatra, pode ir lá. Então, brinca com essa questão, porque isso expõe o coração humano do que está por trás, uma doença, a chegar até esse ponto, né? E vai ter bonecas sexuais para poder satisfazer os desejos dos seus compradores. Então, deixa eu acabar com a tua infância. Eita. Isso já tem mais tempo do que a boneca, o bebê reborn em si. Essas bonecas sexuais, elas já vêm implantadas. Tem um caso nos Estados Unidos de um casamento, entre aspas, de um cara que mandou fabricar uma boneca. Isso já tem uns 3 anos que eu li sobre. Que é igual a mulher dele, porque na hora que a mulher não tivesse interessada nele, ele teria esse subterfúgio. Então, assim, é um negócio, mas só que agora divulgando mais amplo. Mas esse aí que eu vi, muitos, tinha interação com inteligência artificial, até para dialogar, para conversar com você e tal. Então, é um nível mais... É o cão. Você tá doido. Mas então, assim, depois disso aí, rapaz, a gente tem que achar as palavras certinhas, porque... tem hora que nós acabamos parando um pouco no tempo e os PSIs, eles evoluem, né? Esses pokémons, eles evoluem e vão tomando formatos e às vezes a gente está combatendo uma coisa e o negócio está muito mais à frente. Os nomes das terapias vão alterando, mas o cerne continua o mesmo. Muitas vezes nós tratamos, se podemos usar o termo Jay Adams da questão tratar, né, ter pacientes, Jay Adams falam muito sobre isso, a questão de que a pessoa tem elas diferenciam identidade sexual, orientação sexual e comportamento sexual. Não, esse aqui não é um distúrbio, não é um transtorno, não é um desvio, porque é só um gosto à parte. A diferença entre isso, identidade sexual, orientação sexual e comportamento sexual, à luz da palavra, à luz do mundo sim, mas à luz da palavra? Reverendo, me permita fazer um paralelo com uma fala de Calvino. Por favor. Com relação à insistência católica romana, dos romanistas, de fazerem nuances entre a palavra dulia, hiperdulia, latria, o negócio todo. Aí ele vai, depois de tentar explicar, a tentativa, ele fala assim, no final, é tudo uma nuvem de palavras para disfarçar uma mesma coisa. Então, a meu ver, se nós formos nos esforçar para tentar entender a conceituação de cada um desses ímpetos, né, de identidade, de
propensão, inclinação, etc. Mas no final é realmente uma nuvem de palavras para expor, ou melhor, para ocultar, na verdade, ocultar um só padrão, né? Graus de desvio do padrão do Senhor. Porque eu me identifico, né? Um vai falar assim, o outro, não, eu não me identifico, mas eu tenho uma propensão, eu tenho uma atração, eu tenho... Tudo bem no sentido que entendeu que que quer se colocar uma diferença, mas na verdade é uma diferença só de grau da mesma coisa. É um desvio do padrão do Senhor, e só que um indivíduo, na expressão do seu pecado, ele só chegou a tal ponto. E ele não quer ser identificado com aquele que chegou a um ponto a mais. Mas o outro não, eu faço questão de ser identificado com o que chegou até aqui. E assim, esses conceitos, eles vão só tentando ajustar essas inclinações em graus, né? Mas biblicamente é tudo desvio do pecado, transgressão da lei. Então, mas também um abismo puxa o outro, né, Cristo? Eu creio que quem tem um voyeur, ele chega, talvez, numa via de fato. Chega. Né? Não tem pra onde correr. Exatamente. Acho que a gente podia, até para que o pessoal que está assistindo aí o nosso podcast acompanhar de uma forma mais específica, eu creio que é impossível a gente definir quais são todos os tipos de problemas na área da sexualidade, né? Mas uma palavra boa agora, né? Problema eu tentei falar transtorno aqui, mas já não transtorno não vai. Vamos, problemas, né? Problemas. Biblicamente são problemas. Na visão do mundo não são problemas. Então é uma guerra aqui de cosmovisões, né? Mas assim, quais seriam os principais problemas na área da sexualidade? E pensando no aconselhamento bíblico, qual é a raiz mais profunda desses problemas? Reverendo, se fosse para fazer algum tipo de classificação desses principais problemas, antes de chegar nas raízes, comumente a gente percebe que há os pecados próprios da sexualidade pré-marital, quem não é casado, e pós-marital, né, de quem é casado. Então, basicamente você consegue encontrar os grupos de pecados nessas duas categorias, e em uma terceira categoria, que é o objeto com quem se estabelece o vínculo ou a relação sexual. Então você tem pecados de quem não é casado, mas que é um ser sexual, e vai ter pecados sexuais, pecados de quem é casado, e pecados que, casado ou não, a depender da maneira como me relaciono, ou qual tipo de objeto eu me relaciono. Então você tem um padrão bíblico para essas três coisas, né? Tudo eles resumido no 7º mandamento: não adulterarás. O não adulterarás engloba todo tipo de pecado sexual. Então, aquele que não é casado, por exemplo, não é devido e não é próprio a relação sexual com quem não é o seu cônjuge. Então, se tem isso, chama-se fornicação. Quem é casado, ele é chamado a ter um tipo de relação pura, santa com o seu cônjuge, mas com o seu cônjuge, não pode ser fora. Então, isso é adultério, se assim o fizer. E então vem a terceira categoria, que são os de níveis de relação com os objetos, ou melhor, de tipo de objeto com que se estabelece relação, que pode ser com o do mesmo sexo, pode ser com um objeto, um animal, de idades discrepantes, no caso de uma pedofilia, né, de uma criança com um adulto. Então, eu poderia dizer que tem essas três categorias, para dizer também que teria uma quarta, que é aquilo que é meramente interior, dos pensamentos, dos sentimentos, dos desejos, e aquilo que é externado, né? Então, de uma resposta bem rápida, eu diria isso. Agora, quanto às raízes, reverendo, essa pergunta ela é bem complexa, mas ela talvez seja uma das mais satisfatórias de responder. Eu não vou conseguir respondê-las toda aqui, mas no curso tem um momento do curso, vou dizer assim, um slide, que eu abro, que é para provar justamente se eu não me engano, foram 14 ou 15 raízes diferentes que eu consegui levantar a partir de narrativas e textos bíblicos para o pecado sexual. Então você tem situações como a aprovação dos homens, desejo de agradar os homens. Você vê Esaú, que já tinha uma inclinação do pecado sexual,
mas já tinha 2 esposas que não eram da descendência de Sem. Mas porque o seu pai e sua mãe reprovava as que ele havia tomado dos cananeus, ele foi lá e quis se casar com... Então ele agravou o pecado sexual dele. Ele já praticava bigamia e ele foi... Se não me engano, foi mais uma esposa ou foi mais 2, eu não lembro exatamente agora. Mas querendo agradar os pais, né? De forma iníqua. Você tem Sansão no seu orgulho e na sua soberba, né? Você tem a idolatria de si mesmo, que Paulo fala em Romanos capítulo 1, né? Como a expressão máxima da idolatria. Então, você tem o descontentamento, você tem a autossatisfação, a autopromoção, a autogratificação. Você tem a idolatria por si só. Então, são várias fontes que vão conduzir ao pecado sexual. E é impressionante o mapa que a Escritura traz desses caminhos. É impressionante. E muitas vezes, por nós não nos atentarmos a isso, eu digo a igreja não atentar a isso, ela lida de forma muito reducionista e não percebe os caminhos que o seu próprio coração está fazendo em alguns pecados. Então, essa pergunta é de grande importância, reverendo. Eu diria que parte do aconselhamento bíblico que trata o pecado sexual, o problema sexual, ele tende a dar esse passo de tentar descobrir os caminhos que o coração está fazendo, quais outros pecados anteriores, ou quais formas de raciocinar aquele coração está fazendo para chegar ao pecado sexual. O pecado sexual muitas vezes não é sempre, às vezes ele é por ele mesmo, mas muitas vezes tem outros pecados anteriores associados. Então, esse é o grande desafio. Em via de regra, é um pecado, a gente não quebra um mandamento só, né? A gente sempre vai com um combo. Né? Muitos vão colocar a culpa na criação. Meu menino criado com vó, mas não é regra. Não, é porque na família dele só tinha menina, ou só tinha menino, ou isso, ou aquilo. Mas aí a gente agora falando mais específico para a igreja, a gente está muito no âmbito ainda geral e genérico no mundo, mas no âmbito mais de igreja. Então nós temos, tem até a fala de um pastor famoso aí, que não vamos dar nome aos bois não, para evitar, que ele diz que só o desejo sexual não concluído, estou aqui sintetizando a resposta dele, não feito, não colocado em ação, não consumado, obrigado, essa é a palavra, que não é pecado, né? E aí a gente olha, você citou Romanos 1, numa das raízes do mapa, no mapa sexual da Bíblia ali, dos problemas, e aí Romanos 1 ele trata bem específico dessa área de fornicação, de adultério, até mesmo de homossexualismo, né? E aí a gente, olhando para a igreja, né? Para a igreja, como tratar isso, Christoph? Porque nós temos na igreja muitos pecados ocultos, a gente não sabe, não tem muito como tratar, mas, num termo geral, teria como ajudarmos os irmãos que ainda não tiveram a coragem de conversar com alguém. Eu não sei se eu tô conseguindo chegar numa pergunta, mas a preocupação minha é como eu posso ajudar a igreja, os irmãos que estão com esse pecado, desse transtorno de sexualidade, melhor, desvio de sexualidade, e está ali no seu íntimo, no seu coração, sim, e às vezes está abraçando com a ideia, a resposta desse pastor famoso, de que não, isso não é pecado. Tá você bem. Não consumou, tá tudo tranquilo. E a resposta dele foi para transexualidade, né? Não, se ele tem um desejo homossexual, mas ele não consumou, então não é pecado. Uhum. Tá. Para comentar essa resposta desse pastor famoso, reverendo, há um erro gravíssimo da percepção de que a lei do Senhor ela não regula apenas as ações externas, mas as ações internas. Que o pacto que Deus vinculou com o seu povo não é meramente externo, mas é na alma, é com o corpo e a alma. Ele é espírito, então ele não quer só a casca, o exterior, se conformando à lei, mas o todo. E é por isso que nosso Senhor falou que o mero olhar com um desejo impuro já é a quebra do sétimo mandamento. Um grau da quebra, não é necessariamente o grau máximo, como se fosse para se deitar com a mulher, ou uma orgia, alguma coisa dessa natureza, mas é um grau. Então, há um erro grave nesse ponto. O que a igreja, um dos pontos que a igreja precisa entender, reverendo, para que nós possamos ajudá-la, se eu entendo corretamente a sua pergunta, é que a sexualidade, ela envolve, se nós
se nós formos honestos, nós vamos perceber que há uma certa dificuldade de tratar sobre essa questão de forma, às vezes, clara, ou tratá-la efetivamente, até criar uma expressão tabu, né, para falar de tratar essas questões. Por quê? A pergunta é por que isso é assim? Por que é tão constrangedor? Por que isso envolve tantas vergonhas na alma? Que é o grande ponto, muitas vezes, de irmãos que ficam segurando esse tipo de questão. Porque, de alguma forma, o Senhor colocou uma íntima relação entre a alma e essa questão da sexualidade. Não à toa, quando o Senhor vai falar sobre a relação com o seu povo, qual é a imagem que ele utiliza para falar sobre a apostasia? Ele chama de adultério. Oséias, né? Oséias, quando ele quer falar sobre a relação íntima com o seu povo, qual é o livro que o Senhor usou para revelar essa relação? Cantares, que trata de quê? Sexualidade. Então, a sexualidade, ela está intimamente associada à nossa alma e, por isso, envolve muita vergonha, envolve muitas questões. Porque, ao expô-la, eu estou me expondo. Então, de alguma forma, quando há pecados sexuais, há essa relação de vergonha, porque envolve a alma. Então, a primeira coisa que um crente precisa entender é que, mesmo que envolva a vergonha, é um aspecto da alma que precisa ser conformado à lei do Senhor. E, como em qualquer outro pecado, havendo dificuldade na luta contra ele, precisa-se buscar auxílio daqueles que o Senhor colocou para auxiliar. Imediatamente a nível familiar. Se é um filho, buscar os seus pais. Se é uma esposa, buscar o seu marido. Se é um marido, buscar a sua esposa. Se não há uma capacitação ou uma forma mais imediata de resolver aquilo nesse primeira esfera, buscar o auxílio dos ministros que o Senhor colocou para cada igreja, os presbíteros, para poder auxiliar aquela família. E aí vem a segunda coisa que eu penso que é importante para auxiliar a igreja, reverendo, que tem a ver com esse primeiro ponto da vergonha. Exceto e fora, obviamente, situações que envolvem crime e que necessitam da devida tratativa civil, jurídica civil, de uma forma geral, nós, os ministros ou os presbíteros, né, quem tiver associado a um aconselhamento ali, tem uma percepção muito clara do que é o pecado, da pecaminosidade do coração humano, das potências do pecado humano e da nossa própria pecaminosidade. Para quê? Para que sempre que alguém exponha a sua alma, isto é, as questões sexuais que vão lhe trazer profunda vergonha, poder acolher no primeiro momento a fim de orientar. Um dos grandes medos, por experiência pastoral, que há no coração de muitas pessoas que lidam com algum grau de pecado sexual, não importa qual seja, é a vergonha de se expor e expor aquele problema. Se ele procura alguém que, buscando ajuda, ele vai receber de imediato um desprezo. Entenda, mais ou menos. Tem caso e tem caso. Tem situações e tem situações. De uma forma geral, nada que deveria gerar um desprezo imediato. É que a postura da igreja e da liderança vai fazer diferença, né? Vai. Até na confissão do pecado. E ainda que vai ser, se for pecado sexual, em reprovação, nós vamos ter que reprovar, mas tem que haver um grau de... Meu irmão, eu lhe entendo, no sentido de que eu sei da vergonha, eu sei o que você está passando, a gente precisa tratar essa questão, a gente vai avançar. E aí, sendo necessária confrontação, confronta-se. Se for um caso, por exemplo, que envolve essas questões sexuais, de alguém que foi abusado, veja que não foi o pecado que a pessoa cometeu, mas ela sofreu com o pecado sexual de outro sobre si. Isso também traz vergonha. E aí, mais ainda, necessita de um grau de acolhimento para poder aquela pessoa abrir o coração e se deixar trabalhar pela palavra do Senhor. Então, por esses dois caminhos, reverendos, ou por essas duas razões, eu penso que nós poderíamos ajudar a igreja a trazer essa percepção da gravidade da questão. Ela é grave, ela envolve profundamente a alma, por isso traz vergonhas, e envolvendo a vergonha, nós temos uma postura humilde na tratativa dessas questões, né? Repreendendo, acolhendo, e em todos tendo uma postura não tão reativa, imediata, no que diz respeito ao pecado sexual. Aí pra gente pensar um pouco sobre a questão dos problemas da sexualidade, do ponto de vista nosso como cristãos, como conselheiros, como igreja,
nós temos vários tipos de problemas, né? Nós temos aqueles problemas que talvez a gente ache assim, não, esse aqui é um problema, mas é um problema mais comum. Por exemplo, a fornicação de 2 jovens que não são casados, tal, mas é um rapaz e uma moça. Ou o adultério, alguém que é casado, mas foi ali um pecado de um homem com uma mulher. Então ali a nossa tendência é tratar, conversar e voltar à normalidade. Mas existem outros tipos de pecados da sexualidade, como o homossexualismo, né, o lesbianismo, ou alguma relação com algum outro tipo de objeto, como você colocou aqui. Talvez para nós um dos grandes desafios é enfrentar esses outros tipos de pecados dentro do nosso contexto cristão, né? Aí o que eu quero trazer para a nossa reflexão aqui, existe alguma diferença de uma gravidade moral entre esses pecados? Um pecado... Sim, entendi, reverendo. Entendeu? Entendi. Então, um pecado dentro da heterossexualidade e um pecado que envolve uma situação que sai dessa normalidade, né? Então, O tamanho do pecado. então será que existiria alguma gravidade maior entre um pecado Entendi. e outro? Sim, reverendo, a minha resposta é imediatamente sim. E aqui eu replico a doutrina bíblica que os nossos padrões no catecismo, quando vai expor a lei do Senhor, ela fala sobre pecados, a pergunta é mais ou menos assim, todos os pecados são Sim. igualmente odiosos perante Deus? A resposta é não são igualmente odiosos. Alguns, em razão da posição de quem o pratica, do momento em que é praticado, ou até mesmo do tipo de coisa que é praticada, você vai ter agravantes. O que vai implicar, por exemplo, numa tratativa da igreja, a depender do tipo de pecado, em um grau diferente de disciplina eclesiástica. Um ministro do evangelho, vamos pegar só o que seria o mais comum. Um ministro do evangelho que adultera e cai, um ministro de 40 anos de caminhada, não é a mesma coisa que um novo convertido que tem 1 ano de caminhada. É o mesmo pecado, é o adultério, quebra o 7º mandamento dos mesmos termos, casados, etc. Mas você tem aqui pessoas em posições diferentes que estão cometendo. Então, só isso já traz a diferença de gravidade. Mas, ao olhar a natureza do pecado em si, eu penso que sim, tem as suas gravidades. Desde pecados que são cometidos de forma solitária. Vamos dar um passo atrás ainda. Os pecados que são apenas da mente, que não se manifestam de forma prática. E é pecado, tem que ser tratado, mas tem uma gravidade. Você avança para a execução desses pecados, ainda que no âmbito solitário. Os pecados sexuais egoístas, como a masturbação. Isso tem uma gravidade. Daqui a pouco avança-se para um tipo de a pornografia. Aí os tipos de pornografia dentro desse pecado. Aí quando você avança para a execução de pecados sexuais com outras pessoas, uma outra ou mais pessoas, cada um desses passos vai trazendo agravamento, ainda que dentro dos comuns, né, dos que mais corriqueiramente acontecem. Então, eu responderia que sim, há agravamentos, e eu vejo a linha de agravantes muito nesse sentido, desde o interior para o exterior, desde o que é solitário para o que é feito com outras pessoas, desde o que é privado para o que se torna público, e assim você tem vários graus de agravantes dos pecados sexuais. Então, é o desafio ter o tato de perceber a gravidade de cada uma dessas coisas, né? Ok. Muito bem, muito bem, muito bem. É porque eu estou tentando confabular aqui umas perguntas já feitas, mas pelo andar da carruagem, né? A resposta mais básica, Christopher, como nós podemos ajudar-nos mutuamente, melhor dizendo, ajudar-nos, e não só ajudarmos, mas seria o aconselhamento bíblico mesmo, ou você orientaria uma terapia, ou até mesmo um entendimento pessoal, uma introspecção, um yoga? Eu estou sendo exagerado mesmo. Ou você acha que a palavra ela é suficiente para isso? Você crê que a palavra é suficiente para tratar um problema de um pedófilo de 40 anos de atos libidinosos? A palavra ela é suficiente para tratar um casamento destruído, ou até mesmo um namoro inconveniente, e por aí vai, que uma coisa vai puxando a outra?
Porque a pergunta que não quer calar é, não, mas nós podemos juntar uma terapia, ajuda de, aí bem entre aspas, de um profissional, e o pastor dá um auxílio aqui com uma oraçãozinha, e ele vai para um profissional que vai entender a mente, que vai entender o coração, que vai entender o transtorno. Como agir nessa hora? Como agir nessa hora? Juntar, integrar isso ou não? O que fazer? Reverendo, uma resposta bem genérica, né, sem entrar em particulares, eu penso que não há o que integrar. Não há o que integrar. Se eu como ministro, né, teólogo, estou defendendo que a escritura ela é suficiente na exposição do coração humano, na percepção ou classificação dos problemas que estão ali, incluindo a área da sexualidade, e ela o faz. Ela faz por clara afirmação, por lei, nas explicações epistolares da descrição da realidade, nas narrativas. Muitas narrativas têm uma série de pepitas preciosas na compreensão do pecado sexual. Por exemplo, você pega ali em Gênesis, você tem o pecado cometido contra a filha de Jacó. Daqui a pouco você tem o próprio pecado de Judá, e daqui a pouco o pecado da esposa de Potifar, todos em uma sequência, e ali tem uma preciosidade de descrição. Então, se eu estou defendendo que a escritura é suficiente, eu não preciso trazer exógeno a ela, algo estranho alheio a ela, conceitos e cosmovisões que vão trazer conclusões erradas acerca do problema. O que eu preciso como ministro, então, é sair do simplismo, porque muitos defendem o aconselhamento bíblico, mas de forma muito simplista, e isso se torna um espantalho contra o aconselhamento bíblico. Não, pega aqui 3 versículozinhos, façam 2 orações, está tudo resolvido. Primeiro, eu duvido quem fala dessa forma, porque a palavra do Senhor é meramente 3 versículozinhos, mas eu entendo a crítica a muitas pessoas que são, muitos conselheiros bíblicos que são, que não buscam a devida capacitação para auxiliar aqueles que Deus lhe delegou por responsabilidade. Então, uma das coisas que o reverendo Douglas Leme nos falava, né, nos professores de apoio e aconselhamento, um amigo, um homem muito capaz nessa área do aconselhamento, ele dizia, se nós meditássemos o suficiente na palavra de Deus, nós veríamos que nós encontraremos nela toda a prescrição necessária para lidar com essas questões. Eu vou dar um exemplo. Certa vez precisei lidar com uma situação de uma pessoa que lidava com pecados sexuais, muitas vezes de uma forma compulsiva, né, sem um controle, ele dizia, mas que estava associado àquilo que a psicologia chamaria de toque. Então, a pessoa chega e descreve uma situação como essa. Então, se passava, por exemplo, na frente de uma casa ou de um local que algo ruim havia acontecido. Tinha que entrar e sair. Então, tinha que fazer esse movimento para quebrar alguma maldição, alguma coisa ruim. E muitas vezes, nesse entrar, sair, o que era colocado no lugar do entrar, sair era a prática sexual indevida. Então, um caso como esse, eu falo assim, não, isso aqui a Bíblia não aconselha. Isso aqui tem que realmente pedir ajuda de um psicólogo para tratar o toque, né? Para depois poder lidar com a questão da sexualidade. Mas não, a Escritura também trata do problema que passou equivocadamente a ser chamado de toque. Há uma questão da alma ali por trás, há um princípio que está governando o coração. Então eu vou tratar o princípio para também chegar e atingir a questão do pecado sexual. Então, se eu creio que a Bíblia é suficiente, eu não vou caminhar pelo aspecto de fazer um trabalho integrativo, para que eu possa caminhar em fidelidade. O que eu posso fazer, eu ainda considero, reverendo, que é o uso que eu vejo da psicologia moderna, que é o uso antitético. Eu poder olhar o que a psicologia respondeu às psicologias, né? Olhar todas as escolas, como ela viu esse problema aqui, e tentar ver a proposta de resposta para encontrar na Escritura Sagrada a contraposição muito clara daquilo que está posto como perspectiva de resposta, aquilo que foi percebido, deixou de ser percebido, e aí eu tenho um quadro completo de uma resposta mais abrangente. Então, eu não penso que é possível essa integração no trabalho na lei do pecado. Você falou do problema do toque, eu lembro das aulas do reverendo Vadislau Gomes,
ele definia o toque, né, como tique, transtorno idólatra compulsivo, né? Eu achei bem interessante é o tique, é o transtorno idólatra, né? A definição do tique. O I mudou bem aí, né? Encaixa certinho. Então, mas é isso, né? Aí eu creio que até à luz de Romanos capítulo 1, né? O que está por trás dessas questões todas que a gente está conversando é um coração idólatra mesmo, né? A busca por satisfação idólatra do coração, abandonando a adoração ao verdadeiro Deus para satisfazer os próprios prazeres como os seus ídolos. Tanto nesse sentido de satisfação, do prazer como o seu Deus, você quer alcançar essa satisfação, quanto na idolatria que não reconhece o senhorio do Deus soberano sobre si. O Deus que diz, a sexualidade que eu dei como bênção ao homem, ela é vivida de forma santa e devida assim. E aí, idolatramente, eu falo assim, o indivíduo fala assim, não, eu não quero. Eu quero ser eu mesmo, meu próprio Deus, tal qual Satanás propôs a Adão e Eva, que eles poderiam se autogovernar e seriam como deuses. Então, eu não quero. Então, eu quero dizer que é bom para mim isto. Então, ela é idólatra nesses dois sentidos. Tanto na busca idólatra do prazer, da satisfação, quanto na não sujeição ao governo do único Deus, querendo colocar-se no lugar dele como Deus, dizer assim, não, isso é bom, isso pode, isso eu quero, isso eu vou ter. Então, eu viria realmente como idólatra é a raiz da questão nesses dois sentidos. Boa, muito boa. Você falou das escolas, né, das psicologias. E quando falamos dessa questão de sexualidade, eu creio que tem uma escola específica, que, claro, tem seus remanescentes, tal, mas tem um pensador que é específico nisso aí. Fala um pouquinho desse caboclo para nós e dessa psicologia. Tenta falar de uma forma mais sintética, mais genética, mas porque só para que aqueles que estão nos escutando entender os PSIs que abordam isso e que buscam tratar isso, trata nessa perspectiva, nesses conceitos que eu creio que tu vai falar. Então diga aí quem é esse caboclo. Você está se referindo ao Sigmund Freud, né? Esse camarada aí. Todas as escolas da psicologia moderna, elas vão trazer uma proposta interpretativa hermenêutica do problema sexual. Então você tem isso com o TCC, você tem isso com a gestalterapia, você tem isso com a logoterapia e todo o panteão de escolas aí da psicologia moderna. Mas Freud, ele é singular realmente por isso, porque na sua teoria do homem, ele colocou a questão sexual no âmago. A questão sexual, ele era o centro da sua teoria. Rushduni, ele corretamente percebeu que, embora na tratativa da antropologia a sexualidade fosse o âmago da escola não era a sexualidade. Isso é interessante. Eu vou chegar já nesse ponto. A Freud, ele parte... Toda corrente filosófica, e não vai ser diferente, as escolas da psicologia moderna, porque elas são filosofia aplicada. As escolas da psicologia moderna é filosofia aplicada na tentativa de tratar a alma humana. Então, tanto que você olha a história da psicologia, a origem de todas as escolas, quase 90%, 95%, você vai ver quem é que estava criando um filósofo. Um filósofo que se dedicou ao estudo, tentou entender a alma humana sem a escritura sagrada e então desenvolveu aquela corrente filosófica. E aí, como uma nota de rodapé, para não me distanciar muito, eu cito Calvino na sua obra Psicopaniquia, aquele tratado em que ele ele respondeu, muito bem respondido, a heresia do sono da alma, que é defendida até hoje pela seita, por exemplo, dos adventistas do sétimo dia, né? E aí na introdução, ele precisou fazer no tratado de resposta, ele precisou fazer uma introdução sobre a doutrina da alma. Foi uma excelente exposição da doutrina bíblica da alma. No prefácio da obra, ele diz assim: no que diz respeito ao estudo da alma, aqui os filósofos têm de se silenciar e nós temos de nos voltar inteiramente para a Bíblia. Porque eles, e o melhor deles, quando muito, apenas arranhou a superfície da alma. A escritura ela vai no mais profundo âmago. Então ele fala assim: silenciem-se e deixa agora que a palavra do Senhor, que revelou o que é a alma, os meandros da alma, ela vai poder dizer o que é a alma.
Então, Freud, como todas as outras escolas, ele procura dar uma proposta de criação, queda e redenção para a alma humana. Então ele vai dar uma ideia de origem, uma ideia do qual foi o problema e uma ideia da solução para a alma. E ele conta o mito fundante, né, um dos mitos para explicar essa questão da formação do ser humano, de que o homem, no início, não tinha essa estrutura de família, de parceiro exclusivo sexual. Na verdade, a Urbis, se eu não me engano é assim que ele chama, se eu não estou equivocado, ela tinha um livre relacionamento mútuo uns com os outros. Os homens não eram, ninguém era de ninguém, estava tudo bem. Inclusive, os filhos com as mães. Então, os filhos com as mães, os irmãos com as irmãs. E aí, por algum motivo, o homem mais forte desse grupo, ele decidiu tomar para si as mulheres, o que se tornou as esposas e as filhas, né? E proibiu os outros jovens rapazes de terem relações com essas outras mulheres. E isso gerou um conflito, porque eles queriam ter aquilo. E então eles se levantam e matam e assassinam o pai, o chefe. Só que isso gera uma relação, aí vai chegar ao ponto, de culpa. Porque eu queria satisfazer o meu desejo sexual e aquele homem estava impedindo, mas esse homem eu admirava. Era como um pai, era o líder, aquele negócio todo. E daí então há um acordo, um tipo de pacto, de que não haveria mais esse ato de possuir livremente as mulheres, cada um teria a sua. É aí que surgiu o casamento. E aí Freud deu uma volta aí para chegar no casamento. É um mito esquisitíssimo. Mas aí, qual é o princípio então? Freud vai dizer que há num coração humano, na psique humana, uma estrutura nada científica, mas ele fala isso de forma muito categórica, do id, do ego e do superego, né? E aí é até engraçado porque é muito comum encontrar a linguagem porque no seu subconsciente, às vezes até a igreja fala isso sem entender, mas isso é a teoria freudiana, terrível, não existe. Mas estamos cheios de termos psicológicos e integracionistas no nosso dia a dia, né? Exatamente. O meu temperamento. Exatamente isso. E aí nessa dinâmica, o id, ele abriga esses desejos sexuais mais animalescos, que o homem, ele suprimiu para uma relação social pacífica, e isso é suprimido pelo superego, que recebe todos os padrões... É o ético, né? Os padrões da sociedade, as imposições da religião que você adota, aquele negócio todo. E aí você tem um ego ali no meio do caminho, ali nesse conflito, e onde é que está o problema sexual? Está pela minha supressão, por eu estar reprimindo os desejos sexuais mais animalescos, que são próprios de quem eu sou, mas que por causa do meu superego está sendo suprimido. Então o problema, o transtorno sexual está aí, nessa supressão. Onde é que está a solução? Eu trazer, por uma psicanálise, por interpretação dos sonhos, eu trazer para fora quais são esses desejos, o que é que eu estou desejando sexualmente falando, e que é expresso nos sonhos, ele vai defender, e então procurar uma conciliação entre o id e o superego, trazendo uma paz para o ego. E costumeiramente, eu não vou poder falar por todos os que defendem a psicanálise, porque vai ver um bocado de gente comentando nos comentários, não é assim, né? Mentira. Mas a proposta de solução está em dar vazão para aquele desejo sexual. E aí que está a análise de Rushduni. Rushduni fala assim, mais ou menos assim, né? Nós nos escandalizamos com a perspectiva animalesca e profundamente imoral de Freud, e ela é assustadora, de onde vem com o complexo de Édipo, por exemplo, a atração dos filhos, dos meninos pelas mães, a atração sexual pelas mães. Então, a ideia do desenvolvimento do ser humano psicossexual, a fase oral, a fase anal, aquele negócio todo. Então é tudo muito, muito assustador, muito... qualquer adjetivo que você quiser colocar. Só que o problema mais grave dele está justamente na tratativa, na maneira como ele tenta solucionar. O problema da culpa. Ele percebe que há um conflito que gera culpa. Como eu resolvo a culpa? Não é com o evangelho. É dando vazão ao pecado.
em algum grau, em alguma medida, moldar uma forma de você praticar e buscar essa conciliação. E é aí que está o perigo, reverendo, não só da psicanálise com Freud, mas de todas as escolas da psicologia moderna. Ela sempre vai, de alguma forma, perceber o problema, todo troncho, todo errado, ela percebe alguma coisa, mas não só a percepção é pecaminosa, porque não se submete aos padrões da palavra do Senhor, mas a proposta de solução sempre vai ir para longe do evangelho. Freud deixa isso muito claro. Inclusive, ele falava nas suas obras, tem um trecho de uma obra dele que ele diz assim, o nosso desejo, o nosso objetivo é formar os pastores seculares, os sacerdotes seculares, para que as pessoas não precisem mais buscar os ministros do evangelho, mas possam buscar esses pastores seculares. Então ele queria desvencilhar realmente do evangelho a proposta de solução. E quando nós falamos isso, e a gente fala assim, isso é uma ideia diabólica, aí eu fico louco quando o crente vai defender. Não, mas não é, você tem que observar. Observar o quê? O camarada, não foi ninguém que disse isso, ele disse isso, de desvencilhar, de tirar a ideia de tirar o aconselhamento, de tirar os padrões bíblicos, de tirar isso tudo. Porque ele vai defender na questão do superego, o que é isso? Então, coisas externas que estão tolhindo você de fazer aquilo que você deve fazer. Então, essa conciliação eu tiro esse padrão, ou abaixo esse padrão, diminuo esse padrão, e o padrão que vai colocar vai ser o padrão do meu querer, do meu gosto, do meu desejo. E eu vou extravasar isso de alguma forma. A grande questão que eu fico louco são ministros do evangelho conciliando isso e defendendo isso. E talvez vão comentar aqui no podcast de exagero, porque tudo é pecado e mas a gente não pode se omitir em falar isso, porque a palavra ela é suficiente, ela é única, e o Senhor Deus tratou disso, você falou muito bem alguns minutos atrás, tratou isso de forma tão fantástica, mostrando tanto o problema quanto a saída. Então não é que a Bíblia não tenha a saída, ela é a saída. E eu fico louco quando as pessoas tentam, não, mas a terapia que eu faço não tem nada a ver com Freud. Tem tudo a ver com Freud, né, chefe? A gente às vezes vai conversar, não, mas eu estou numa terapia diferente. E você vai cavando, e chega lá no defuntinho chamado Freud. E ele está lá lançando as suas ideias, a base do pensamento dessas terapias. Então isso nos dá, às vezes, eu não vou usar outra palavra, não. Eu fico com raiva. Eu fico muito com raiva. Eu peco pela ira. O senhor ri um pouco com isso. É você encontrar, como já vi. Não, mas veja como Freud foi bíblico. Ai, pai. Peraí. O próprio Freud escreveu inúmeras obras. Tendo ele uma formação judaica, ele tinha ódio declarado ao nosso Senhor. Ele tinha ódio. Ele deixa isso claro nas suas obras. Ele escreveu obras para refutar o padrão moral do Senhor. Então a pessoa vem para mim e querer forçar, cristianizar o pensamento freudiano, que é evolucionista desde sua matriz, materialista, centrado na questão sexual, e se levanta contra a solução efetiva para a culpa, que é o evangelho, meu irmão, não tem nada de bíblico numa escola como essa. Agora, Freud é um protótipo, é um paradigma, na verdade, de que todas as outras escolas vão fazer nos seus caminhos diversos e antagônicos, inclusive, para poder tentar tratar a questão sexual. Algumas escolas modernas até se defendem dizendo, não, mas Freud é outra coisa, a gente trata de outro jeito. Não tem nada a ver com Freud, não tem nada a ver com a proposta dele, então a nossa escola é diferente. Inclusive, alguns vão dizer, olha, a Freud e alguns adeptos dele lá eram uma pseudociência. Nós agora, né, na nossa linha aqui agora, nós não somos mais pseudociência, a gente está dentro da ciência. Você vê essa diferença, ou você considera toda a proposta de psicoterapia como pseudociência, e você consegue ver que toda a linha da psicologia, de certa forma, tem alguma raizinha lá em Freud? Reverendo, é engraçado porque Freud... É engraçado mesmo, a palavra é essa. Ame-o ou odeio, né? Isso no meio da psicologia. O próprio, então você tem... Verdade. Você tem grupos que vão falar assim, a psicologia moderna só é o que é por causa de Freud.
Aí tem outros, e às vezes nem só o pessoal da psicanálise, tá? Aí às vezes fala assim, não tem nada a ver, realmente. Exato. Né? Isso é uma pseudociência, pará. Para responder essa pergunta, reverendo, a gente teria que ter um conceito muito claro do que é ciência, né? Ou a cientificidade de algo. Primeiro que para nós a ciência ela é uma ordem, um mandato divino. Quando ele estabelece um mandato cultural, ali o estabelecimento da ordem para fazer ciência, que é você estudar a criação, desvendar, para mim ciência, para mim não, eu defendo que biblicamente ciência é isso, é desvendar a glória de Deus na revelação geral, revelação natural, sistematizar esse conhecimento e então transformá-lo e usá-lo de forma útil para a glória de Deus e o bem do homem, o bem do homem. Então, teoricamente, e aí qual é o objeto do estudo científico? É a criação. Nós temos uma ciência que tem por objeto algo que é fora da criação, que seria a teologia, né? A ciência de Deus, a pessoa diria, né? Mas a teologia é estudar a revelação do Deus vivo e verdadeiro que se revelou na sua palavra. E isso de forma muito clara. Mas a psicologia, ela então pretende estudar uma coisa na criação. Então, no primeiro momento, o conceito, o termo geral, certo? Não estou usando aqui psicologia moderna. O termo geral, psicologia é uma ciência legítima. Sim. Porque está estudando um objeto da criação, que é a alma. Só que tem um grande diferencial. A alma não é como uma pedra, não é como um cachorro, não é como uma árvore, em que usando aqui um pouco do Hermann Dove, né? Você tem aspectos modais ali da realidade que eu posso destrinchar e a partir das próprias leis da natureza que o Senhor me deu, e eu vou precisar mesmo nesse contexto da cosmovisão que a palavra de Deus me dá, eu desenvolver um estudo científico ali. A alma, sendo o ápice dos aspectos modais, ela é sui generis, ela é singular na nossa apreensão do que ela da existência dela como tal, das suas características, dos seus atributos, dos seus movimentos, da sua relação com Deus. Quem nos dá isto é a Escritura Sagrada. Por isso que, a partir do momento que eu defino um objeto do meu estudo, no caso a alma, só que a Escritura Sagrada, a cosmovisão que ela me dá, ela limita, ou melhor, ela deixa claro que para eu estudá-la não basta a mera observação, ou muito menos estudá-la sem os critérios e a cosmovisão que a Escritura Sagrada me dá, e o indivíduo se lança nesse estudo, ele já inicia o estudo de forma errada, de forma falha. Eu poderia estender isso aqui a todas as ciências que não estudam a criação, buscando a glória de Deus nela e declarando o senhorio de Cristo. Mas de forma particular, a psicologia só tem uma fonte de interpretação, de critério de julgamento, que diz o que ela é, qual é o padrão devido, o que aconteceu de desvio dela e quais são os vários tipos de desvio que há nela, que é a Escritura Sagrada. Então, eu lidar com a psicologia, o estudo da alma, apenas pela mera observação, isso é um erro. Mas, comumente, essas escolas elas partem de pressupostos filosóficos. Eu quero sempre deixar claro isso. É filosofia aplicada no estudo da alma, para tentar dizer o que é que o homem é. Se eu como crente, acharia um absurdo um pastor chegar no domingo à noite e abrir o banquete de Platão e começar a expor, como é que eu estou tranquilo em chegar em uma sala em que eu estou tete a tete com alguém e alguém abre o banquete de Platão e expõe para interpretar a minha alma? Não bate. Então, eu diria sim, reverendo, a psicologia, há uma psicologia no sentido geral da palavra, um estudo da alma legítimo. Só que ele não é feito pelas correntes da psicologia moderna. Todos eles se desviam do seu propósito desde o início. Quais são os mais excelentes psicólogos no sentido amplo da palavra? Os ministros do Evangelho. E bem amplo, né? Do estudo da palavra, né? do estudo da alma. Os ministros do Evangelho, e aí vem a demanda que cai sobre nós, irmãos, que é os sermos capazes de não só interpretar corretamente a Bíblia, mas sermos versados na interpretação do coração do povo de Deus, nosso próprio coração a começar, e conhecer a teologia da palavra, conhecer à medida do possível a filosofia que vem da palavra, porque esse cabedal completo vai me dar subsídio para fazer um devido estudo da alma.
Bacana. Devia estudar alma. Christopher, você tem alguma pergunta agora, chefe? Não, pode fazer. Não. Pode ir. Eu tenho uma cobrança. Faz aí, então cobra agora. Eu tenho uma cobrança. Acho que eu já sei que é. Eu vou até me cobrir. Tem uns 30 anos já, a idade dele. Rapaz, ele é novinho, ele tem 32 anos. Então aproveita e cobra. É a minha idade. Mas tem um livro do Bavinck Sabia que tá para sair pela Nada de Reformar-se. 2 livros, tá? 2 já? 2 Opa, livros. aí, rapaz. O título é Psicologia, como é que é? O primeiro que já está pronto e o que atraso... tá pronto, mas não saiu. É toda culpa minha. Tá Não. bom, tá bom. O revisor já fez a sua revisão e eu não anexei as revisões dele e nem fiz a conclusão da edição, né? Mas só falta isso. É Fundamentos da Psicologia. Fundamentos da Psicologia. Não sei se é a mesma capa, aquela que tu mandou pra mim, mas eu tô esperando esse livro, macho. E cadê o outro? E qual é o outro agora? O outro, Bavinck escreveu esse livro, se eu não me engano, foi 1903, por ali, primeira década do século passado, para analisar e criticar as correntes da psicologia moderna. E nós conhecemos Bavinck, né? Ele é sempre muito polido, respeitoso, não muito apaixonado, mas ele faz uma análise muito perspicaz. Há afirmações muito singulares. Há uma dele muito parecida com essa de Calvino, que para fazer psicologia... Não tem uma gota. Que para se fazer psicologia é apenas pela escritura. Não se pode estudar a alma sem a escritura. Se busca se estudar a alma sem a escritura, já errou aí. Então, mas o que é que ele vai fazer? Ele vai tratar dos vários tópicos que envolvem o estudo da alma, apresentando essas correntes que já existiam e estavam na nascente. Muitas das correntes que a gente conhece veio depois desse período. Então elas já estavam na nascente ali, Bavinck já estava criticando. E eu acho interessante, e o porquê que eu quis levar a análise para essa linha da teologia filosófica para o aconselhamento bíblico, é que muito da galera que se levanta contra o aconselhamento bíblico, a galera da cosmovisão, aquele negócio todo, né? Como se eles assim, o ser reformado é ser a favor da psicologia moderna. Então, se você é contra a psicologia moderna, você é contra a ciência. Calma lá, amado irmão. Você deu um passo aí bem extenso. E aí eu estou fazendo questão, reverendo, de trazer esses autores como Bavinck, Cornelius Van Til, que vão... que são da área da cosmovisão, que são da área da teologia filosófica, estabelecendo a antítese e a crítica à psicologia moderna, diz assim, não é assim. E no nascedouro, né? E no nascedouro. Então, nessa primeira obra, ele faz essa avaliação, coloca os critérios, os termos, a questão das faculdades da alma, das potências, enfim, ele faz uma discussão filosófica e crítica e expondo essas correntes. Após essa obra, ele escreveu uma outra, que também vai ser publicada logo em seguida, também traduzido do holandês, que foi outra coisa que atrasou. Que traduzir do holandês deu um trabalhozinho, uma irmã... Peça pra mim, pai, eu faço. Amado. Não, mentira. E aí deu um trabalho tanto para traduzir quanto para revisar, né? Se fazer revisão foi um pouco trabalhoso. Mas aí, essa segunda obra, ela é a Psicologia Bíblica e Religiosa. Tudo do Bavinck? Tudo Bavinck. Caramba, bicho. Essas duas obras é um duetozinho, né? E a gente vai ter a alegria de publicar as duas juntas. Esse ano, sem dúvida, se Deus quiser, vai sair Fundamentos. 3 livros. Não, são 2. 2, tá. O do Cornelius Van Til é um trecho de uma obra dele chamada Psicologia Religiosa, que vai sair na obra Escritos Selecionados de Cornelius Van Til. Precisamos, cara. Eu preciso usar aqui no seminário, cara. Eu já falei isso. Vai dar certo, velho. Vai dar certo. Ore por mim, eu só peço isso. E aí, nessa segunda obra, o Bavinck, ele faz Psicologia Bíblica e Religiosa, né? Então, no primeiro momento, ele faz o que ele prometeu, o que ele defendeu que deveria ser feito. Ele faz uma psicologia a parte da Bíblia, tão somente, expondo a alma, todos os elementos, blá, blá, blá. E no segundo momento ele vai trazer as questões teológicas, da produção teológica, aspecto religioso, para a compreensão da alma. Então, é um duetozinho ali bem completo. Você tem tanto uma obra de apresentação, base de conceitos de crítica, quanto uma obra positiva, de construção. Cara, você já tem 2 livros aqui, 3, que o Felipe tá ali também, 3 livros vendidos já. Tá, a gente compra na capa lá, tá tudo certo. Mas é isso, eu motivo o irmão a concluir essa obra, quer dizer, lançar. Você precisa só renderizar alguma coisa ali, lançar esse bendito livro, porque vai ser um bálsamo. Porque é um camarada respeitado, como você falou, da área de cosmovisão, da área de filosofia,
que vai de encontro com essas falácias desses modernos aí, que não tem, que querem integralizar, sei lá, serem integracionistas, né, nessa área. Então eu tenho certeza que vai ser uma obra muito, muito importante. Eu vou colocar no final do podcast, talvez eu vou colocar aqui agora, não sei, na hora de editar eu sou meio preguiçoso, colocar também o site que o Christopher da editora, né? Que o Christopher é editor. Tu é dono da editora, você é muito bondoso falar que é só editor, né? O camarada teve uma ideia, Deus abençoou, de colocar que tem obras muito valiosas, não somente nessa área de aconselhamento, mas em outras áreas confessionais para a igreja. É bem importante. Em algum momento eu vou colocar o site, fique esperto aí, que o link vai estar em algum lugar. Diga lá, porque acabei te cortando. Não, e um outro autor que também é muito importante nesse debate filosófico é o Herman Doived, né? Que, eu penso que ele tem Eu chamo ele doido, velho. É muito doido, cara, bicho. Mas é muito bom. Eu tenho uma crítica a ele, a antropologia que ele desenvolve na obra No Crepúsculo do Pensamento Ocidental. Eu penso que ele comete um erro grave lá. Mas a despeito disso, alguns doiverianos eles foram honestos em reconhecer que Doived era um crítico da psicologia moderna também, como não sendo possível desenvolver essa ciência da forma como a psicologia moderna desenvolve, né? Aí outros doiverianos tentaram, né, como a gente fala, dar um de doido, né? Não é tão assim. E aí tentam forçar, dizer assim, não, tem uma psicologia aqui, mas não. A Spier, por exemplo, fala isso, né? Você tem uma outra obra, um outro artigo do Doived que eu vou publicar no blog. Esse vai sair no blog e... tem esse lado bom, né? Que tem muito artigo publicado no blog. Talvez no blog e talvez no apêndice de Barwin, que eu vou publicar esse artigo do Doived, em que ele faz uma crítica linda à psicologia moderna. O problema... Eu acho massa quando ele fala que foi uma crítica linda. O problema é que ele introduz um pouco do erro teológico dele, né? Da antropologia, que eu julgo como um erro, mas... No geral, é mais um bom nome que mostra. Abre um parênteses, né? E põe pontinho e continua. Né? É um jeito Exclui de você a parte suprimir. O problema é que ele fez uma trança. Ele foi fazendo a trança todos os argumentos aí. O cara foi esperto. Ele não é doido, né? Eu vou fazer uma nota introdutória. Se liga nisso aqui, tá? Aí você vê a crítica aí. Boa. Mas é isso, Christopher. Fala aí, Heavy. Manda mais uma perguntinha pra gente. Mas eu só tô... nós estamos... Acho que o tempo já... estendeu bastante o padrão aqui. Nosso, que geralmente é em 1 hora, eu creio que tá mais ou menos. Não, que isso. Eu que falo muito. O chefe aqui é comedido. Né? Eu falo demais. Não, mas nós estamos dentro do tempo esperado aqui. Então, mas aí eu creio que a gente poderia pensar um pouco sobre como que nós, como pastores, quais os caminhos que nós temos, quais as ferramentas que nós podemos utilizar para promover essa conscientização necessária, né, na igreja, para que a igreja olhe para o aconselhamento bíblico como sendo a ferramenta necessária e a ferramenta correta para lidar com esses problemas, né? Eu sei que o que nós temos que fazer é pregar, ensinar, conscientizar, mas no nosso dia a dia, na prática... Sim, eu não entendi bem a questão. E ela é muito boa. Porque é onde a gente quer chegar, né? Quer chegar na prática. Exato. Quer chegar na mudança. Reverendo, a primeira coisa que o senhor mencionou é a pregação. Trazer à igreja uma visão elevada da pregação da palavra. Mas não somente, o que já deve ser do ato da pregação, mas da própria palavra. Então, quanto mais eu puder, como pastor de uma igreja, trazer essa visão elevadíssima que é devida à palavra do nosso Deus, eu tô com quase que todo o caminho andado aí. Porque um crente que tem essa visão elevada da Escritura Sagrada, ele não vai olhar com eu acho que aí não vai tratar do meu problema. Não, peraí. Eu quero escavar esse terreno para encontrar esse tesouro escondido que é o que a palavra de Deus vai falar sobre o meu coração. Então, primeiro, garantir que a igreja entendeu a centralidade da palavra na vida, no culto, no governo da igreja, em todas as áreas da nossa existência. E a visão correta sobre ela. Depois, reverendo, eu diria que é a própria prática pastoral fora do púlpito.
que eu conheci pastores que falam assim, não sou pastor de aconselhamento, eu sou pastor de pregação. Isso é uma incongruência para mim absurda. Até porque o ministério da palavra, ele é um ministério que de edificação na palavra no púlpito e a edificação na palavra, como Paulo falou em Atos 20, individualmente. Né? Eu vos anunciei do conselho de Deus publicamente de casa em casa. Sim. Então não tem como separar uma coisa da outra. E é justamente esse ponto, né? O pastor, nós os ministros, né, nos dispusermos e procurarmos. Se a gente às vezes só espera a busca, às vezes não vai vir essa busca, né? Mas as visitas sistemáticas, né, constantes, elas fomentam questões de aconselhamento. As pregações tratando de questões do âmago do coração e não são questões genéricas e gerais, como muitos pregadores fazem, ficam só na superfície. Isso suscita o aconselhamento, e quando eu procuro o indivíduo chamando para conversar em gabinete, como é que tá? Pastor, algum problema? Não, só quero conversar com você, quero saber como você tá. As questões surgem. Então, essa disposição dos ministros em se dedicarem ao acompanhamento do rebanho, ela é fundamental para esse passo de virada. Só que aí vem um terceiro passo que eu julgo que é devido, reverendo. O estabelecimento de uma visão elevada à palavra, a prática pastoral efetiva, a disposição e o desgaste para isso, se dedicar a isto, e o envolvimento pessoal e afetivo com o rebanho do Senhor. O que eu estou querendo dizer com isso? Não ser o ministro que é distante da igreja, mas um ministro que faz parte do povo de Deus. Então, que janta junto, que almoça junto, que dá carona, que vai jogar bola junto, que vai assistir um filme juntos. Então é o dia a dia. E esse vínculo de afeto e de abertura vai gerar uma constatação, se ela existe, certo? Se ela não existe, a gente tem que forçar. Mas se o pastor ama aquele rebanho, o rebanho vai perceber que aquele pastor ama o rebanho. A mesma coisa para os presbíteros que se envolvem. A igreja vai perceber que o conselho ama aquela igreja. Então ela vai ter não só a abertura para procurar, mas ela vai ter um pressuposto, sendo verdadeiro, e tem de ser, qualquer ministro na igreja ele tem que amar o rebanho que o Senhor lhe colocou, é que esse pastor me ama. Ele não vai falar as coisas só para bater por bater, ou não vai impor a opinião dele meramente, não. E aí, se eu tenho esses três movimentos, aí chega ao derradeiro, que é a busca em gabinete pastoral, a postura, a maneira de acolher, a maneira de reprovar, a maneira de repreender e a maneira de conduzir toda a questão à palavra, a interpretação do coração pela palavra, ou colher as informações. Então esse quarto passo, que já é a prática efetiva, né? Aqui são os três para chegar lá. Ele coroa esse processo da igreja perceber o quão bom é o aconselhamento bíblico para a sua vida. E, irmãos, os irmãos sem dúvida têm a mesma experiência. Eu falo aqui para quem talvez não tenha tido ainda, essa glória, essa graça, essa bênção, ninguém me tira, como não tira de nenhum dos pastores que se dedicam a isso. Você perceber pessoas destroçadas, pessoas angustiadas, pessoas com problemas de 10 anos, 15 anos, 20 anos, sendo levantadas pelo Senhor, sendo libertas pelo Senhor. Aí o que é que foi feito? É o pastor Christopher? É o pastor Marconi? Não. A palavra de Deus que operou poderosamente, né? Nesse ambiente saudável de uma visão gloriosa da Bíblia, da palavra de Deus, uma postura pastoral segundo o que o Supremo Pastor mandou nós fazermos, e uma busca, né? Uma constante busca e envolvimento com a igreja para que isso seja possível. Então, eu digo que para chegar lá, reverendo, ao menos, obviamente, se for meditar mais, espremer mais, pode sair mais coisa, mas ao menos esses três passos que vai culminar nessa abordagem no próprio gabinete pastoral, né? Uma abordagem sóbria e madura. Em suma, está ativo na vida da igreja. Está ativo na vida da igreja. Em todo o tempo. De forma pessoal. Pegando um gancho aqui, a gente já partindo aí pro final, como é que eu vou perguntar sem entrar em mais discussões? Mas vamos lá. Bota beber água. Não é não. A cabeça está trabalhando aqui de outro jeito. A grande questão, o pastor, o pastor Evandro perguntou, mais aludindo para a questão pastoral, né? Mas e para a igreja, Christopher? A igreja em si, você tocou no assunto do pastor levar a igreja ao entendimento e compreensão da suficiência das Escrituras. Mas e a igreja que está, às vezes, machucada, às vezes desconfiada, às vezes contaminada
E talvez tudo isso junto, um combo aí. E essa igreja, a igreja quando fala é a membresia, ela tem essa barreira. Qual o conselho seria para que a igreja entendesse, a igreja começasse também essa busca de olhar com bons olhos essa ideia do aconselhamento bíblico, do aconselhamento direto, do aconselhamento ao coração? Sabe o terceiro, eu vou juntar aqui o segundo e o terceiro ponto para lidar com isso, que quando eu quis dizer a questão trazer essa mentalidade para a igreja da palavra, não seria só o aspecto público, mas também esse aspecto particular de cada um. Porque você tem uma igreja, ela é visualmente homogênea, né? Então você tem uma posição, você pode falar assim, essa igreja, uma igreja resiste ao aconselhamento bíblico. Mas, de fato, quando você vai olhar membro por membro, ou família por família, você não tem uma resistência de igual modo. Às vezes alguns nem resistem, outros resistem porque não entendem muito, outros realmente militam contra. Então, identificando esses casos, e na verdade todos, né? E tete a tete, pessoalmente, e se desgastar, e conversar, convencer, e explicar, caminhar 1, 2, 3 milhas. Então, novamente o aspecto público e privado. Não só na tratativa dos problemas, mas nesse problema pressuposicional, que é confiar e crer que a palavra ela vai ter esse poder. Então, nas visitas pastorais, na chamada para uma conversa, para um gabinete pastoral sobre esse assunto. Enfim, as ocasiões particulares, privadas, de conversar com cada um, com a família, que eu penso que é o caminho para lidar com essa barreira. Se eu ficar só no público, realmente vai ser genérico, vai ser... eu não vou chegar às questões verdadeiras. Eu posso levantar perguntas, objeções, eu posso, mas fica sempre num nível impessoal. E aí, às vezes, a pessoa tem uma resistência porque sofreu na mão de um pastor que defendia o aconselhamento bíblico. E aí, isso é um ponto que tem que ter uma sensibilidade especial em que eu vou chegar. Se eu só fico batendo lá de cima, a pessoa... a gente não vai perder o time da sensibilidade com o sofrimento da pessoa na mão de um pseudo-conselheiro bíblico. Então, o caminho que eu aconselho é a abordagem particular, caso a caso, conversando, entendendo o que está por trás de cada Até mesmo a igreja dá essa abertura, ou seja, dá o privilégio da dúvida. Exatamente. De ir vagarosamente, e também o pastor dá esse feedback de que agora vai ser uma coisa realmente bíblica e realmente privada, privativa, e nós podemos trabalhar. Exatamente. Porque realmente... Tem uma galera que tem uma resistência porque já foi muito machucado. Tem um ditado que meu pai falava que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Então, é basicamente isso. E eu não tinha... a gente já conversou várias vezes e em outras situações de colocar a coisa numa caixinha assim, fechar e não dar o privilégio de... Não, peraí, vamos ver até quando essa pessoa entende, até quando ela foi machucada, até quando ela realmente tem um porquê de estar resistente. Então, a minha fala sempre vamos caminhar junto, vamos observar, se você vai ver diferença e vamos caminhar junto. Aqui não sou eu, é a palavra que vai ser o crivo, né? A peneira aqui é a palavra de Deus. Então, a palavra falou, está falado e pronto. Agora, aquilo que vem das cargas pessoais, os achismos e também as contaminações, como a gente falou também nesse papo aqui, usamos muitas palavras no nosso dia a dia que são conotações psicológicas. Então, está enraizado. Esses 100 anos, eu vou te falar, parece que aí eu olho, né, houve uma nação que não conhecia o Senhor. E assim, 100 anos de psicologia, aproximadamente aí, infectou de uma forma e impregnou de uma forma as nossas casas. Assustadora. Que realmente o conselheiro ele precisa ir devagar, né? Ele pode ser sinaltético, mas ele pode ser devagar. E você falou do caminhar junto, Reverendo, aconteceu algumas situações no meu trabalho pastoral, as pessoas vinham em terapia, vinham com um psicólogo, às vezes vinham até fazendo uso de medicamento. E aí é das falácias que propagam, né? Não, chegar na igreja um pastor de aconselhamento bíblico, né? O pastor Cristo vai mandar você jogar fora o remédio. É falácia. Jamais faria esse tipo de coisa, né? É um negócio muito sério. Mas a pessoa chega, aí tá na terapia, começa o aconselhamento bíblico, aí daqui a pouco vai 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, daqui a pouco
Aí a pessoa fez, pastor, eu fiz, pois não. Aí eu fiz, semana que vem eu vou sair da terapia. Eu fiz, por quê? Porque eu tô vendo a diferença, pastor. Eu tô vendo que eu tô jogando meu dinheiro fora, eu tô vendo que... e aqui eu tô tendo clareza da Bíblia, eu tô tendo firmeza para botar meus pés. Então, muitas vezes acontece da própria pessoa, não foi uma ou duas vezes não, de chegar na igreja, começar esse processo e falar, rapaz, aquilo que o pastor falou na teoria, eu tô vendo na prática. Aí deixa de lado. Em outros casos, a própria pessoa começa a perceber que aqueles muito de remédio psicotrópicos que botavam era só paliativo, não resolvia a questão. E eles mesmos procuram um psiquiatra, assim, eu quero começar o desmame. E aí eu oriento isso. Aí o psiquiatra falou, peraí. Aí eu falei, pode. A pessoa fala, pode começar. Começa, termina, a pessoa tá bem, o psiquiatra fica assim, como é que é isso? Que aconteceu? Eu nunca dei alta pra ninguém. O que aconteceu? Ele já teve que assim, não, é meu pastor que me aconselhou biblicamente. E fez, é mesmo, eu quero conhecer seu pastor. Já teve até situações desse tipo de coisa. Então, Psiquiatra convertido. Então, assim, é a convicção que nos leva, realmente é isso, Reverendo, de chamar a igreja a essa fé e avançar juntos. É verdade. E a gente vê realmente frutos disso aí, isso é bênção, né? Toda a glória seja dada Amém. a Deus mesmo. Eu não vou confidenciar, eu aprendi sobre aconselhamento bíblico aqui no seminário, estudei aqui. Meu professor foi o pastor Evanderson. E pense um caboclo que é meio de Adams assim na veia. Isso é pecado, cara. Isso é pecado. E assim, as confrontações foram justas e notórias porque gerou realmente um despertamento de falar, uou, peraí, eu vou olhar para isso aqui, porque querendo ou não querendo, eu li o Tim Keller não, o Tim LaHaye, é outro Tim. Eu li o Tim LaHaye e temperamentos transformados, e aquelas coisas lá, e a gente fica, já vem contaminado e lê alguma coisa nesse termo, e realmente você fica confuso, você acha que você está fazendo a coisa certa. É por isso que às vezes eu tenho cisma de já discriminar a pessoa. É um herege. Não, às vezes ele acha que está fazendo certo. Mas muitos têm consciência que estão fazendo errado. E não dão o privilégio também da dúvida de voltar às escrituras e de confrontar aquilo que ele mesmo está ensinando. Será que eu não estou ensinando besteira? É porque agora a modinha é, se você é do aconselhamento bíblico, você é neopuritano. Se você lê a Bíblia, você é neopuritano. Se você faz devocional, você é neopuritano. Tudo essa alcunha miserável aí que colocaram nas pessoas. E eu creio que a pessoa tem que fazer pelo menos uma crítica verdadeira, cristã, se ele é realmente convertido, do que ele está ensinando a verdade, né? E eu creio que, agora falando para aqueles que estão nos acompanhando, quem não está vindo nos módulos que estão sendo oferecidos aqui pelo seminário, estão perdendo, porque nós não estamos gravando, não vamos publicar, só para quem veio mesmo, que vai receber. Você vê que o Cristo falou várias vezes, isso eu não vou falar agora, mas vou falar no módulo. Você não vai aqui vir, aqui é só um gostinho, né? É um tipo de gosto, né? No módulo aí que vai estar a substância. Então, assim, se você não pôde vir nesse do Cristo, teremos outros, né? Depois do Cristo vai vir o Milton, o reverendo Milton vai vir. Bom. O J. Adams Capixaba. Né? Depois vai vir o Tiago novamente, não é isso? Tiago. O Tiago. Uhum. Então, assim, o Doug é uma ideia, e outros que a gente tem pensando aí, que de vir. Já veio o Vitor, já veio o Tiago, já veio o Abdias, já veio outras pessoas. E todos os módulos são preciosos. Cara. Imagina. Eu quero crer que você que está nos assistindo, faça essa força de vir. É tão pouquinho tempo para a gente aprender tanto. Dá o privilégio da dúvida, do ensino. Para terminarmos, Eve, manda aí uma aí para terminarmos, ou manda suas considerações. Sim, eu só finais. Fazer as considerações finais, agradecer mais uma vez aí o Christopher por essa conversa muito boa, né? Conversa muito edificante. Eu creio que todos que vão assistir o podcast vão ser muito bem edificados com essa conversa, né? Amém, que assim seja. Deus abençoe seu ministério e todos os desafios que você tem enfrentado. E nós estamos aqui. Sempre que tiver vontade de vir a Rondônia novamente, é só falar, vamos fazer um módulo aí que eu tô pronto para ir. Se não tiver, a gente inventa. A gente inventa. Só presta assim. Mas é isso. Alegria minha, irmão, estar com vocês. Estávamos conversando sobre esse assunto e estar aqui mais uma vez em Ji-Paraná.
nessa região, falando sobre esse tema preciosíssimo. Que Deus use isso para abençoar irmãos. E eu volto ao meu encorajamento inicial do início do nosso podcast. Aqueles seminaristas e pastores que assistiram esse vídeo que talvez não tenham despertado para essa área ou tenham preconceitos indevidos com relação a essa área, eu lhe dou esse encorajamento a poder fazê-lo. E se você quer perceber um pouco da gravidade do que é isso, eu recomendo um livro que foi o que me impactou nessa área, reverendo, do trabalho pastoral, que vai resolver na questão do aconselhamento bíblico, que é O Pastor Reformado, de Richard Baxter. A Cultura Cristã publica como Manual do Discipulado Cristão, uma coisa assim. Mudou de nome. Mudou? Foi para esse nome. Aí tem essa versão e tem a PES também, né? Então, eu recomendo esse material para que você possa ter percepção de quão grave e sério é esse ponto. Inclusive, os puritanos são grandes exemplos de homens que entendiam a gravidade do trabalho pastoral da alma, para cuidar da alma do povo de Deus que o Senhor lhes confiou, que tinham correntes filosóficas nos seus dias, mas que fizeram questão de deixá-las de lado e se aprofundar na palavra. Resultado: calhamaços atrás de calhamaços, atrás de calhamaços que foram produzidos destrinchando essa questão. O próprio Richard Baxter tem uma obra chamada O Diretório Cristão, que é isso aqui. Tem uma edição americana em inglês que é isso aqui, e é desse tamanho a obra, em que ele traz uma série de casos. Todas essas obras que a gente vê de Richard Baxter em português, sobre tristeza, sobre ansiedade, sobre o uso da língua, são retiradas dessa obra. Legal. Que são direções. Ele organiza, expõe a doutrina, vai dando direções, orientações sobre como lidar com aquele pecado. Então aí tem 30 direções, 30 orientações. Então assim, é um grande exemplo desses homens que entenderam a gravidade do papel e se lançaram a esse serviço. Então, entenda essa gravidade, meu querido, e se lance nesse serviço que é árduo, mas que é o Senhor da vinha que nos confiou e nos capacita e nos chama a fazer esse trabalho. Então, essa é a minha consideração. E para os ouvintes que não são pastores e seminaristas, evangelistas, liga lá a sua mensagem. Que procure os ministros do Senhor que querem aconselhar a sua alma pela palavra do seu Senhor, não misturando ela com palavras da sabedoria humana, mas que, como Paulo, dizendo: eu não vos anunciei a vãs palavras, nem palavras de sabedoria humana, mas apenas a cruz de Cristo. Então, procure estes, e se você não tem como seu, encoraje ele, a que ele possa se tornar, ore por ele e trabalhe nesse sentido. Esse é o meu encorajamento. Se abra para o aconselhamento a partir da palavra de Deus. Amém. Muito bem. Reverendo Christopher, muito obrigado você nos atender e falar um pouco com a gente. Eu acho que vai ser o podcast mais comprido. Eita. Que bom, porque teve assunto. E nós não debatemos tudo que deveríamos debater. Na sua próxima vinda, a gente dá uma estendida em alguns assuntos mais complicados. Eu gosto de... Não, brincadeira. Brincadeira pura. Mas olha só, é uma gratidão a Deus, né, por tê-lo aqui. O módulo, a gente está gravando na sexta-feira que começa o módulo. Esse podcast só vai no ar a partir da semana posterior ao módulo. E é uma gratidão a Deus você ter aceitado vir a Rondônia. Não é fácil vir a Rondônia, ainda mais você está na Cidade do Vento, né? em Natal. E então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe seu ministério, sua família, a editora e todos os seus afazeres, que Deus continue te abençoando. Eu quero agradecer o Felipe Caroli, seminarista, que está nos ajudando. Não vai aparecer, mas pesquisa aí no Instagram, Felipe com 2L. Ganhou um galardão. Seminarista que não tem alma, mas está aqui. Agradecer o Felipe que está nos ajudando ali na técnica. Agradecer a você que nos ouviu até aqui, que sempre curte os podcasts aqui do seminário, o SPNBcast. E é isso aí. Compartilha esse podcast. Curte, segue. Tem esses negócios aí que eu não sei. E até o próximo podcast. Que Deus nos abençoe. E dê seu privilégio da dúvida. Ouça o que o Reverendo Christopher falou. Ouça pessoas que realmente querem a palavra. Essas filosofias novas, elas não são de agora, estão aí desde sempre, militando contra a palavra de Deus. Então não é só as psicologias modernas, mas tudo aquilo que milita contra a palavra de Deus, que é de muito tempo. Então, te convido a participar conosco sempre que possível dos módulos de aconselhamento, das semanas teológicas aqui no seminário, e também seguindo aqui no YouTube,
no nosso Instagram, que eu vou colocar o Instagram tanto do seminário quanto do Reverendo Evandro, do Reverendo Cristo. Vou colocar até do Felipe, vou dar uma moral para ele. E também o meu. Siga-nos, que sempre tem novidade por aí. Que Deus nos abençoe sempre. Até a próxima. Amém. Amém.